Quando a minha irmã Maria me bateu a porta na cara naquela tarde chuvosa em Braga, soube que a minha vida nunca mais seria a mesma. Tinha acabado de lhe confessar que era gay e o olhar de repulsa nos seus olhos cortou-me como uma lâmina afiada. Ela, que sempre fora o meu apoio, chamou-me pecador e disse que eu estava morto para ela e para a família inteira. A chuva batia forte nas janelas da nossa casa antiga na rua estreita do centro histórico, onde crescemos juntos a brincar nos pátios de pedra e a partilhar segredos à noite. Eu tinha 22 anos, acabara de regressar da universidade em Lisboa, cheio de esperança de que a verdade me libertasse. Em vez disso, Maria, a mais velha por 13 anos, a que me protegia das brigas de rua e me ajudava nos estudos, levantou-se da mesa da cozinha onde os pais esperavam em silêncio e gritou que eu trazia vergonha para o nome da família. O pai baixou a cabeça sem dizer palavra, a mãe chorou baixinho, mas foi Maria quem tomou a decisão. Tu não podes ficar aqui, João, disse ela com a voz tremendo de raiva e de algo mais profundo que eu só mais tarde entendi ser medo do que os vizinhos diriam na missa de domingo no pequeno comércio onde toda a gente se conhecia. Ela arrastou a minha mala velha do quarto e atirou-a para o corredor molhado. Sai agora e não voltes enquanto não pedires perdão a Deus e a nós. O coração batia-me tão forte que pensei que ia explodir. Saí para a rua sem casaco, a chuva encharcando-me em segundos, e caminhei sem destino até ao autocarro da noite para Lisboa. Durante as 4 horas de viagem revivi cada momento da conversa. Eu disse-lhes que amava um rapaz da faculdade, que o sentia desde os 15 anos, que não era escolha mas sim quem eu era. Maria respondeu com versículos da Bíblia que decorara desde criança e acusou-me de escolher o pecado para destruir a família. Os pais ficaram paralisados entre o amor e o medo do julgamento da comunidade conservadora do Minho. Naquela noite em Lisboa aluguei um quarto barato num prédio antigo perto da Baixa e chorei até não ter mais lágrimas. No dia seguinte procurei trabalho como ajudante de cozinha num café pequeno e comecei a reconstruir a vida do zero. As semanas seguintes foram um inferno de solidão. Telefonava para casa, mas o número estava sempre desligado. Maria bloqueara-me em tudo. Os amigos de infância pararam de responder às mensagens. Eu sabia que ela espalhara a notícia à família toda dizendo que eu escolhera um caminho de perdição. A pressão familiar que sempre sentira agora transformara-se em muro intransponível. Em Braga, onde o catolicismo moldava cada decisão e onde ser diferente significava isolamento total, a minha existência fora apagada. Eu questionava-me todas as noites se valera a pena. Será que eu era mesmo o monstro que ela pintara? O trabalho no café era duro, mas dava-me estrutura. Aos poucos fiz um amigo cozinheiro mais velho que não julgava e me ouvia em silêncio enquanto limpávamos a cozinha à meia-noite. Ele contou-me histórias de outros rapazes que passaram pelo mesmo e sobreviveram. Mas o vazio dentro de mim crescia. Eu via casais na rua de mãos dadas e sentia inveja misturada com culpa. Maria não só me rejeitara, como me roubara a possibilidade de ser amado pela família. Cada carta que escrevia e que voltava sem abrir reforçava a ferida. Depois de 6 meses consegui um estágio num escritório de arquitetura em Lisboa através de um contacto da universidade. O trabalho exigia concentração e aos poucos o desenho de linhas e estruturas deu-me um refúgio. Mas à noite os pesadelos voltavam. Via o rosto da irmã distorcido pelo ódio e acordava a suar frio. A pressão social não parava. Em Lisboa havia mais abertura, mas mesmo assim sentia olhares curiosos quando falava da minha vida. Um colega perguntou-me por que não visitava a família no Natal e eu menti dizendo que estavam ocupados. A verdade era demasiado pesada para partilhar. Maria tornara-se o símbolo de tudo o que eu perdera e ao mesmo tempo de tudo o que eu precisava de superar. O preço que paguei por ser honesto foi alto, mas naquele momento não sabia que anos depois esse mesmo preço seria cobrado de volta de forma ainda mais cruel. Os anos passaram e Lisboa tornou-se a minha casa verdadeira. Aos 27 anos, já era arquiteto júnior num estúdio respeitado perto do Terreiro do Paço, e o meu trabalho em projetos de renovação de edifícios antigos começava a ser reconhecido. A solidão inicial dera lugar a uma rotina cuidadosa. Fiz amigos no meio artístico, alguns deles também gays, mas guardava sempre uma distância emocional. O medo de ser rejeitado novamente estava entranhado nos meus ossos. Conheci o Pedro numa exposição de fotografia no Cais do Sodré. Ele era professor de História numa escola secundária alto moreno com um sorriso que desarmava qualquer defesa. Falámos durante horas sobre a arte e sobre a vida em Portugal, onde o progresso parecia avançar a 2 ritmos diferentes. Ele contara-me a sua própria história de aceitação lenta pela família no Alentejo, e eu pela primeira vez abri-me sobre Maria. Não foi fácil.
As palavras saíam entrecortadas e eu sentia o peito apertado ao recordar o dia da porta batida. Pedro ouviu sem interromper e depois disse simplesmente que eu não estava sozinho. Começámos a namorar devagar, com passeios ao longo do Tejo e jantares simples no meu pequeno apartamento em Alfama. Pela primeira vez senti que podia ser eu mesmo sem medo constante. Mas o passado não desaparecia. Sempre que o telefone tocava de número desconhecido, o meu coração acelerava pensando que podia ser Maria ou os pais. Nunca era. A mãe enviara uma carta uma vez anos antes dizendo que rezava por mim, mas que Maria proibira qualquer contacto. A pressão familiar continuava a pesar mesmo à distância. Eu via nas redes sociais fotos da irmã com o marido e o filho pequeno e sentia uma mistura de saudade e raiva. Ela construíra a vida perfeita que eu destruíra, segundo as suas palavras. O conflito interno consumia-me. Por um lado queria esquecer e viver o amor com Pedro sem sombras. Por outra, a ferida da rejeição fazia-me questionar se merecia essa felicidade. Uma noite depois de uma discussão estúpida sobre o futuro, Pedro perguntou-me diretamente se eu ainda deixava a Maria controlar a minha vida. Eu não soube responder. O trabalho ajudava-me a canalizar a energia. Projetei uma escola comunitária em Setúbal onde crianças de famílias humildes pudessem ter espaços seguros e pensei no meu sobrinho que nunca conhecera. Será que ele cresceria com os mesmos preconceitos que quase me destruíram? A sociedade portuguesa mudara desde a legalização do casamento igualitário, mas nós, pequenos vilarejos do norte, o peso da tradição permanecia forte. Eu sentia isso quando visitava clientes no interior e ouvia comentários velados. Pedro tornou-se o meu porto seguro. Fomos viver juntos num apartamento maior com vista para o rio e aos poucos construímos uma rotina de amor tranquilo. Jantares cozinhados juntos, fins de semana em Sintra, caminhadas na praia. Mas mesmo nos momentos mais felizes, uma voz dentro de mim sussurrava que tudo podia ser tirado como fora tirado antes. O preço da minha escolha inicial era esta vigilância constante contra a dor. Um dia recebi uma mensagem anônima de um número português. Era curta. João, preciso falar contigo urgentemente sobre a família. Era de Maria. O meu mundo parou. Depois de 10 anos de silêncio, ela voltava. Não respondi logo. Passei a noite em claro com Pedro ao meu lado a segurar-me a mão enquanto eu tremia. O que poderia querer ela agora depois de me ter apagado da existência? A tensão crescia dentro de mim como uma tempestade prestes a rebentar. Eu sabia que responder significava abrir a porta que fechara com tanto custo, mas ignorar também me consumia. A escolha que se aproximava seria a mais difícil da minha vida. Decidi responder 2 dias depois com uma mensagem simples. O que queres? A resposta veio imediata. Preciso de ti, João. O meu filho está em crise e só tu podes ajudar. O meu coração deu um salto. O sobrinho que eu nunca vira tinha agora 15 anos e chamava-se Lucas. Maria contou-me por chamadas fragmentadas que o rapaz começara a mostrar sinais de ser diferente desde os 12 anos. O marido descobrira mensagens no telemóvel e reagira com violência verbal e depois abandonara-os, deixando dívidas e uma casa hipotecada em Braga. Lucas sofria bullying na escola, chamavam-lhe nomes e ele tentara o suicídio uma vez. Maria, em desespero, procurara ajuda, mas os terapeutas locais eram conservadores e pioravam a situação. Ela admitiu entre soluços que via agora o que fizera comigo e que precisava do meu apoio profissional e emocional. Eu era arquiteto, mas também voluntário numa associação LGBT em Lisboa, onde acompanhava jovens em crise. Ela soubera disso através de um primo distante. A ironia queimava. A mesma mulher que me expulsara agora pedia-me para salvar o filho do mesmo inferno que ela criara para mim. Encontrei-me com ela num café neutro em Lisboa, longe de olhares conhecidos. Maria envelhecera. Rugas profundas marcavam-lhe o rosto e os olhos estavam inchados de chorar. Sentámo-nos frente a frente e o silêncio inicial foi pesado como chumbo. Ela começou a falar devagar. Desculpa, João, eu estava errada. A igreja, a família, os vizinhos, tudo me dizia que era pecado e eu tive medo. Medo de perder o respeito, medo de que Deus me castigasse. Mas agora vejo o Lucas a sofrer e a comover-te a ti naquela tarde. Eu traí-te, João, contei mentiras à família toda, disse que tinhas escolhido o mal para justificar a minha própria rigidez. O marido usou isso contra mim quando descobriu o Lucas. Disse que era castigo pela minha irmã pecadora. As palavras dela abriram feridas antigas. Eu senti a raiva subir como lava.
Tu destruíste a minha vida, Maria, respondi com a voz controlada mas firme. Perdi os pais, o contacto convosco, a possibilidade de ser abraçada em casa. Construí tudo sozinho com cicatrizes que ainda sangram. Por que haveria eu de ajudar-te agora? Ela chorou abertamente e mostrou-me fotos de Lucas, um rapaz magro de olhos tristes parecendo-se comigo na adolescência. Ele pergunta por ti sem saber, disse ela. Eu disse-lhe que tinhas partido por causa de trabalho, mas ele sente que falta algo. O conflito dentro de mim era violento. Por um lado, o desejo de vingança de lhe bater a porta como ela fizera comigo. Por outro, a consciência de que o rapaz inocente pagava pelos erros dos adultos. Pedro aconselhou-me a pensar com calma. Não vás por impulso, disse ele à noite enquanto me abraçava. Tu pagaste um preço alto pela tua verdade, não deixes que ela te obrigue a pagar outra vez. Mas a pressão social e moral pesava. Em Portugal ainda havia famílias que rejeitavam filhos gays e eu via isso diariamente no meu trabalho voluntário. Se recusasse, estaria a repetir o ciclo que me ferira. Aceitei encontrar o Lucas primeiro sozinho. Fomos a um parque em Lisboa e conversei com ele durante horas. Ele contou-me o bullying, as noites sem dormir, o medo de ser expulso como eu fora. Eu vi-me nele e soube que não podia virar as costas. Mas ajudar significava voltar a Braga, enfrentar a família alargada que me virara as costas e lidar com Maria diariamente. O preço era alto. A minha relação com Pedro começou a ressentir-se com as minhas ausências e com o stress. Ele sentia que eu escolhia o passado em vez do nosso futuro. A traição de Maria não fora só a rejeição inicial, mas também anos de silêncio ativo. Ela admitiu ter impedido os pais de me contactarem mesmo quando o pai adoeceu. Eu perdoei-os na mente, mas o coração ainda sangrava. A decisão aproximava-se e com ela o confronto inevitável com toda a história que construíra para me proteger. Voltei a Braga pela primeira vez em 10 anos. A casa da família parecia menor e mais cinzenta. Maria esperava-me na porta com o Lucas ao lado. O rapaz abraçou-me como se eu fosse o Salvador e isso partiu-me o coração. Dentro de casa o marido dela desaparecera, mas deixara dívidas que ameaçavam a hipoteca. Maria pedira-me não só apoio emocional, mas também ajuda financeira para terapia e mudança para Lisboa, onde poderia haver mais aceitação. Eu tinha poupado dinheiro do meu trabalho, mas dar-lhe significava sacrificar planos com Pedro, como uma viagem que sonhávamos há anos. Durante a semana que passei lá, as confrontações foram constantes. A tia velha veio visitar e disse-me abertamente que eu trouxera a maldição para a família. Maria defendeu-me pela primeira vez, mas a voz tremia. Eu via o esforço que lhe custava romper com anos de doutrinação. O meu sobrinho Lucas abria-se comigo todas as tardes contando medos e sonhos. Ele queria estudar arte em Lisboa e eu prometi ajudá-lo. Mas o preço emocional era devastador. Todas as noites depois de ele dormir, Maria e eu sentávamos-nos na cozinha e falávamos. Ela confessou que o seu casamento fora infeliz desde sempre que usara a religião para esconder o próprio vazio e que projetara em mim o que não conseguia enfrentar. A traição mais profunda veio quando ela admitiu ter dito ao marido que eu era um mau exemplo e que por isso o filho saíra errado. Eu levantei-me furioso e gritei que ela não tinha direito de usar a minha vida como desculpa para os seus erros. Saí para a rua escura de Braga e caminhei até ao rio, onde chorei como no dia da rejeição. Pedro telefonou-me preocupado. Vem para casa, disse ele. Tu não lhes deves nada. Mas eu não conseguia. O Lucas precisava de mim e eu via na sua luta o reflexo da minha própria adolescência. A escolha era entre proteger o meu bem-estar conquistado com suor ou sacrificar parte dele para quebrar o ciclo de preconceito. A pressão social em Braga era sufocante. Vizinhos sussurravam quando eu passava e um antigo colega da escola evitou-me abertamente. Eu sentia o peso da comunidade inteira julgando-me novamente. Maria pediu perdão de joelhos uma noite e eu não soube o que fazer. O perdão não era simples. Era um ato que exigia reconstruir confiança quebrada por anos de silêncio e mentiras. O meu trabalho em Lisboa acumulara-se e o Pedro começava a duvidar da nossa relação. Ele disse-me numa chamada que se eu escolhesse ficar lá a ajudar indefinidamente, talvez fosse melhor pensarmos em separar. A dor dessa possibilidade foi maior que tudo. Eu pagava agora o preço da minha compaixão, o mesmo preço que pagara pela minha verdade inicial. Decidi trazer o Lucas para Lisboa primeiro para um programa de apoio que eu conhecia. Maria viria depois para terapia conjunta. Mas o confronto final aconteceu quando o pai dela, o meu avô ainda vivo, apareceu e me acusou de destruir a família ao regressar.
Maria enfrentou-o pela primeira vez dizendo que o erro fora dela. Eu vi nela uma mudança lenta mas real. No entanto, a dúvida permanecia. Estaria eu a trair-me a mim mesmo ao abrir a porta outra vez? O Lucas adaptou-se rapidamente a Lisboa. Inscrevi-o numa escola com apoio psicológico e ele floresceu ao lado de outros jovens como ele. Maria veio 2 semanas depois instalando-se num pequeno apartamento que ajudei a pagar com parte das minhas poupanças. As sessões de terapia familiar foram duras. Eu participei em algumas e ouvi verdades que doíam. Ela admitiu que o seu preconceito não viera só da igreja mas de medo de perder o controle que tinha sobre a vida perfeita que construíra. O marido abandonara-a não só pelo filho mas porque descobrira que ela escondera dívidas antigas. O preço que ela pagava agora era a humilhação de pedir ajuda ao irmão que rejeitara. Pedro e eu conversámos longamente. Ele viu o meu esforço e decidiu ficar ao meu lado mas com condições. Eu precisava de limites claros com Maria. Não podíamos voltar ao papel de salvadores eternos. Aos poucos uma paz frágil instalou-se. Levei o Lucas e Maria a passear no Tejo onde Pedro e eu costumávamos ir. Vi o sobrinho sorrir pela primeira vez sem medo e Maria olhar para mim com respeito verdadeiro. Mas a ferida não desapareceu. Eu ainda acordava algumas noites com o som da porta a bater. A minha carreira avançava e consegui um projeto grande que me permitiu ajudar mais sem sacrificar tudo. O despertar veio numa tarde de outono. Estávamos os 4 no nosso apartamento e o Lucas perguntou-me se perdoara a tia. Eu respondi que o perdão não era esquecer mas escolher não deixar a dor definir o futuro. Maria chorou em silêncio e abraçou-me pela primeira vez em mais de uma década. Não foi mágico mas foi real. O preço que cada um pagou moldara-nos. Eu perdera anos de família, ela perdera a ilusão de controle e o Lucas ganhara uma chance de viver sem medo. A sociedade em Portugal continuava a evoluir mas as cicatrizes individuais demoravam a sarar. Eu escolhi ajudar não por obrigação mas porque vi que quebrar o ciclo valia o risco. Pedro e eu casámos-nos numa cerimónia pequena junto ao rio com o Lucas como testemunha. Maria esteve presente e pela primeira vez pareceu feliz por nós. A vida seguiu com altos e baixos mas com uma consciência nova. O que aprendi foi que as escolhas certas nem sempre são as fáceis e que o amor verdadeiro exige coragem para enfrentar o passado. Achaste que o João fez bem em perdoar e ajudar a irmã apesar da traição e do preço pago ou deveria ter protegido a sua vida conquistada virando as costas como ela fez anos antes? Certo ou errado?